Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 27 e 33, Jesus diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. À primeira vista, essas palavras soam bem estranhas, pois, como pode Jesus, o maior símbolo de amor e de perdão que a humanidade já conheceu, aquele que nos ensinou a amar até os inimigos e a perdoar 70 vezes 7, falar em odiar a família e a própria vida? Como pode ele, que pregou a fraternidade universal, pedir para que renunciemos a tudo que temos? Se tomarmos ao pé da letra essas palavras, elas parecem contradizer tudo o que sabemos sobre o Mestre. Mas, como tudo que vem de Jesus, há um significado mais profundo. É óbvio que Jesus não nos convida ao ódio literal, nem ao abandono irresponsável de nossas obrigações. Ele fala em linguagem simbólica, como era comum em suas parábolas, quando queria nos despertar para uma verdade maior, a de que somos espíritos imortais em trânsito por este mundo material. O que Jesus nos pede é para darmos mais importância aos tesouros eternos do que aos bens materiais. Tudo que pertence à terra, riquezas, posses e até mesmo nossos corpos físicos, é passageiro. Quer vivamos num palácio ou em um barraco, um dia teremos de deixar tudo isso para trás. Sejamos ricos ou pobres, o dinheiro não nos acompanhará além do túmulo. E até mesmo o sol, com toda sua majestade, um dia se apagará. Contudo, nós, espíritos imortais, seguiremos existindo rumo aos mundos de luz. E com isto, não estou dizendo que devemos desprezar a vida na Terra, nem fugir de nossas responsabilidades. É justo que tenhamos um lar, que desfrutemos dos bens materiais desde que conquistados honestamente, que cuidemos de nossa família. O problema está no apego que nos impede, que dificulta nossa evolução espiritual. Ora, como agir com caridade se só pensamos em nós mesmos? Como crescer espiritualmente se dedicamos todo o nosso tempo ao trabalho e às distrações passageiras sem jamais nos melhorarmos? Para demonstrar como o apego dificulta a evolução espiritual, vejamos o caso de François Riquier, descrito por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. François era um velho avarento que faleceu em 1857, deixando aos familiares uma grande fortuna. Em 1862, uma médium, sentindo a presença de alguém na casa de sua mãe, começa a conversar com este espírito. O que desejas? O dinheiro do qual os miseráveis se apossaram a fim de o repartirem. Venderam tudo, fazendas, casas, acabaram com os meus bens como se não me pertencesse mais. Mas o senhor está morto, não precisa mais do dinheiro. Implore a Deus que conceda uma nova existência na pobreza a fim de pagares pela ganância desta última. Não, eu nunca poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não poderei viver. Além do mais,
Não preciso de uma nova existência, porque estou vivo. O Senhor está sofrendo? Oh, sim. Sofro torturas piores que a mais cruel das enfermidades, pois é minha alma quem sofre. Tenho consciência de ser um miserável e indigno de piedade. Meu sofrimento é tão grande que imploro, me ajudem a sair dessa situação deplorável. Rezaremos por você. Obrigado. Rezem para que eu esqueça os bens terrenos, sem o que não poderei ser feliz. Vejam que se passaram 5 anos e ele continuava preso aos bens materiais, incapaz de se libertar do apego que o acorrentava. Este exemplo demonstra como o apego à matéria pode nos cegar. O apego ao corpo nos impede de compreender que somos um espírito imortal. O apego às ideias nos fecha para a verdade. O apego à família terrena nos faz esquecer que nossa verdadeira família abrange todos os seres deste imenso universo. E assim, para alçarmos voo aos mundos felizes, não há outro caminho senão nos libertarmos dessas correntes que nos prendem a este ciclo de encarnações. Mas como desapegar? Como abrir mão do que nos é importante sem sucumbir no desânimo e na indiferença? Compreendendo que somos um espírito imortal. E como fazer isto? Além do estudo de obras edificantes e da reforma íntima, um exercício que considero extremamente válido é a meditação ensinada por Sri Ramana Maharshi, sábio indiano, que orienta a nos auto-investigar, procurando descobrir quem realmente nós somos. Esta meditação consiste em ficar nos perguntando: quem sou eu? No primeiro momento em que tentarmos responder esta pergunta, pensaremos que somos o corpo físico. E aí diremos: sou alto, sou baixo, homem ou mulher. Mas, ao refletirmos melhor, veremos que isto não é verdade. Porque, após a morte do corpo, nós continuamos vivos. Então passamos a achar que somos a mente, com seus inúmeros pensamentos. Aí diremos: sou feliz ou triste, sou assim ou daquele jeito. Mas, igualmente, isso também não é real. Porque os pensamentos surgem e desaparecem, enquanto a gente continua a existir. E assim, continuando nesta auto-investigação, descobriremos que somos muito mais do que imaginamos. Uma centelha divina, infinita e imortal, que transcende o tempo e o espaço. E que fique bem claro, não estou dizendo que devemos viver desconectados do mundo. A vida na Terra tem seu propósito. É uma escola de aprendizado e reparação. Devemos trabalhar, cuidar da nossa família, buscar o progresso, mas com a consciência de que tudo isto é passageiro. O que realmente possuímos são as virtudes que cultivamos, o conhecimento que adquirimos, as ações que praticamos. Além do mais, Jesus não condena a riqueza, nem o conforto que ela pode trazer, desde que conquistados honestamente. Ele condena o apego que nos impede de abrir mão dela por um ideal maior. Sim, devemos dedicar tempo ao trabalho e à família,
mas também precisamos reservar um espaço sagrado para o nosso crescimento espiritual. Seja através da leitura de bons livros, do estudo, da meditação e, sobretudo, da prática do bem. É no equilíbrio entre o material e o espiritual que encontraremos a verdadeira harmonia. E assim, quando nos desapegamos do supérfluo, descobrimos o essencial. Quando renunciamos ao egoísmo, encontramos a fraternidade. E quando carregamos a cruz, que nada mais é do que as provas e expiações da vida, percebemos que ela não é um fardo, mas uma escada que nos elevará aos mundos felizes. Assim seja.